Vade, eu que agradeço. Primeiro, eu me sinto muito honrada com todas as mulheres aqui que já falaram, enfim, poder encerrar aqui esse nosso bate-papo. Vocês, como grandes parceiros também, cuidando com tanto cuidado dos clientes, então é um super orgulho aqui poder falar com vocês e dividir um pouquinho, né, quem sabe aqui passando um pouquinho da nossa experiência, né, de trabalhar com o mercado, que isso ajude, pelo menos traga alguns insights aqui de dia a dia para todo mundo e para todas essas mulheres incríveis aí que estão ouvindo a gente. Nós da Eleven, só para esclarecer, a gente é uma casa de research independente, é uma casa de análise. Basicamente, o que a gente faz é olhar para o mercado de investimentos como um todo, né, entender todas as dinâmicas das diferentes classes de ativos. A gente mencionou aqui, foram faladas sobre algumas delas no decorrer dessa conversa, e a gente brinca, né, que a gente trabalha bastante lá, 24/7, todo mundo suando a camisa para entender isso. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 100 pessoas dedicadas, então, para poder escolher, fazendo análise com esses profissionais que, né, estão no mercado, dos melhores investimentos que existem aí disponíveis para todos nós, de acordo com cada um dos perfis dos nossos investidores. Se vocês me permitem, eu trouxe uma apresentação, então eu vou compartilhar minha tela com vocês, me avisem aí se vocês conseguem ver um minutinho só. Está dividido em duas partes aqui, a primeira delas é um diagnóstico, e acho que tem muito a ver com todas as histórias que foram contadas aqui ao longo dessa tarde, né? Então, acho que é um grande, talvez um grande grito aqui para que a gente, nós como mulheres, a gente consiga ser mais ativa, né? A gente fala tanto do espaço dos homens, né, deles se colocarem, enfim, da gente precisar tomar uma atitude com relação a isso. E essas aqui são números, tanto do IBGE quanto de uma pesquisa do UBS, que é uma instituição super reconhecida e é mundial a pesquisa. Então, a gente vê que claramente isso não é só um problema aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, das mulheres, né, pelo globo, em que a gente traz algumas percepções aqui, que são bem interessantes. Então, passando muito rapidinho. No Brasil, as mulheres são pouco representadas, ganham 20,5% a menos que os homens, dedicam o dia inteiro a mais da semana do que os homens para os afazeres domésticos, então aquilo que a gente falou, do tempo que a gente tem que se dividir, trabalho, criança, marido, enfim, todas as responsabilidades que a gente tem para tocar. 33% são responsáveis pelo planejamento financeiro familiar e elas economizam e pensam em dinheiro mais do que os homens, tá? O que a gente traz aqui com todas essas percepções da pesquisa do UBS? Então, a gente tem alguns mitos que a gente vê circulando por aí, e o diagnóstico real traz uma dor muito forte. Tá? Então, primeiro mito, compartilhamos decisões financeiras igualmente. Na verdade, as mulheres, né, lidam com as finanças do dia a dia, que a gente está falando, que é pensar no pagamento do filho na escola, pensar nas despesas do supermercado, e mais de 50% deixam as decisões de investimento para os seus maridos. As mulheres compartilharam isso aqui, que isso é uma realidade nossa. Né? Outro mito, estou descontente com a disparidade e defendo a mudança. 8 em cada 10 mulheres estão satisfeitas com seu papel nas decisões financeiras. Né? Isso é um número super alarmante, mesmo quando ficam em segundo plano. Não há problema em não me envolver. Né? 59% de viúvas e divorciadas se arrependem de não estarem mais envolvidas nas decisões financeiras quando se casar. 98% recomendam a outras mulheres que desempenhem um papel mais ativo. Então, isso é experiência de quem vive e passa por esse tipo de situação. É problema da minha mãe, não meu. Né? As mulheres que são da geração millennial, né, ou seja, as mais novas, elas estão mais propensas, de novo, isso para mim grita muito forte, a deixar as decisões de investimentos para os seus maridos. 61% versus 54% das gerações anteriores. Então, quando a gente tem essa sensação, está mudando, mas quando a gente olha para o diagnóstico, na verdade, a gente tem uma curva que está invertida aqui. Né? Então, se a gente não tomar atitude para mudar essa situação, a coisa pode degringolar para um lado que a gente não quer. Então, primeira coisa aqui, acho que todas as mulheres que estão aqui, conversem com amigas, familiares, enfim, puxem esse assunto, porque tem que fazer parte do nosso dia a dia. Outro ponto, eu preciso ser uma especialista para ser uma boa investidora. 7 em 10 mulheres concordam que as mulheres superestimam o que é preciso para se esclarecer financeiramente.
A gente estava com um podcast esse mês também na Eleven falando sobre mulheres e muitas delas, investidoras, falavam muito do medo, né? Do medo para começar, do medo de não entender, do distanciamento que elas têm em relação a dar esse primeiro passo no mercado. Então, a gente precisa, de novo, muito atitude, perder essa barreira. Eu nunca vou ter que gerenciar as finanças por conta própria. 8 em cada 10 mulheres acabarão sozinhas. Isso devido, com certeza, aquilo que a gente falou, a nossa vida, o nosso ciclo de vida é maior, né, do que a dos homens. A nossa estimativa média de vida é maior do que a dos homens. A gente também tem separação, né, mulheres ficam viúvas. Então, a gente acaba tendo que lidar com isso. Num certo momento, aqui teve uma história, né, de um pai que faleceu cedo, e de uma mãe com 33 anos que teve que lidar com tudo isso. Então, essas coisas acontecem e a gente tem que estar muito preparada para a gente poder tocar esse nosso dia a dia. Então, isso aqui, para mim, é um alarme muito grande, que eu acho que a gente tem que tomar consciência e ter atitude para poder mudar essa situação. Falando, então, agora sobre o assunto que é desmistificar ações. Né? Óbvio que esse passo, a gente vai passar por todas as classes de ativos aqui, mas esse gráfico aqui que eu trago, não se importem muito com os termos aqui, é um gráfico de evolução de diferentes ativos ao longo do tempo, tá? Em uma vida, né? Isso é no mercado americano, mas também funciona exatamente no mesmo sentido para o mercado brasileiro. Esses dois aqui que a gente tem, em relação a esses dois de cima, representam as ações. Tá? Então, quando eu tenho um gráfico que está representando aqui o retorno ao longo do tempo, a classe de ações é a classe que representa o maior retorno em relação às outras classes de ativos, renda fixa, que tem aqui embaixo que a gente consegue ver. Tá? Então, só que tem um ponto, né, que foi mencionado aqui anteriormente também. Isso aqui é um gráfico de 100 anos. Quando a gente olha para isso, tá bonita a foto, uma linha quase que reta. Só que se eu dar um zoom aqui, né, aqui no ano, em 6 meses, isso aqui a gente olha, tem um movimento de oscilação muito forte, que é o que a gente chama de volatilidade. Então, quando a gente fala a classe que oferece o maior risco, ela também traz o maior retorno. Mas a gente tem que se planejar, porque no curto prazo ela pode machucar muito a nossa carteira de investimentos. Mas se a gente fizer isso direitinho, ao longo do tempo, a gente consegue ter um patrimônio planejado corretamente e se beneficiando dos ganhos que essas classes mais arriscadas podem nos proporcionar. Passando aqui, mais um gráfico também, só para fechar o conceito. Risco versus retorno, que é o que eu acabei de mencionar. Tá? Aqui, só para vocês entenderem, é uma forma bem mais simplificada da matriz. A gente tem diversos outros produtos de investimento aqui, mas só para vocês entenderem também. Aqui eu estou falando de dinheiro, aqui eu estou falando da renda fixa, aqui eu estou falando de imóveis, fundos imobiliários, e aqui eu estou falando das ações. Então, essas classes seriam uma matriz mais ou menos de onde a gente está falando de expectativa de risco versus retorno do investimento, tá? Próximo passo, gente, a gente está num mercado em transformação e a gente tem que se beneficiar disso, né? Acho que quando a gente olha, que sejam 5, 10, 15 anos para trás do que a gente não tinha acesso à informação, né, como a gente tem. Hoje a gente tem internet, YouTube, enfim, muita informação gratuita para a gente conseguir absorver, né, pessoas falando, muita gente conhecendo sobre o assunto. A gente tem plataformas e acessos. Antes as taxas para investir eram muito caras, muito caras. Hoje em dia, se a gente entra numa plataforma, as taxas são super reduzidas, acessíveis para todos, né? A gente tem um fomento ao investimento do lado regulatório também. Quando a gente pensa na estrutura do mercado financeiro brasileiro, ela é muito robusta. Então, quando a gente olha para todo esse ambiente, é um ambiente, a gente está num momento perfeito, né? Que a gente tem acesso à informação, a conhecimento, e a gente tem acesso também aos meios que vão nos levar a fazer investimentos. Tá? Isso aqui eu só queria que vocês se concentrassem em um número específico, é também uma provocação de novo para nós mulheres. Esse número aqui do cantinho, né, que a evolução está desatualizado, mas ele é um número que representa o número de investidores na bolsa. Tá? E aí a gente tem mudanças hoje em dia de dinâmica de taxa de juros, o que impacta nos nossos ativos e investimentos de renda fixa.
Então, para onde que foi esse número aqui? De abril de 2019, que a gente estava falando de 1 milhão, mais ou menos, de investidores na Bolsa, no final de 2019 já eram 1 milhão e 600 pessoas. Em novembro de 2020, a gente já tem mais de 3 milhões de pessoas na Bolsa. E esse número está crescente, de novo, por todos os aspectos que a gente comentou ali anteriormente. Só que um ponto específico. Hoje, mulheres só representam 26% desta base de investimentos. E quando a gente olha nesses últimos tempos sobre a evolução que a gente comentou, isso aqui no Brasil, em termos relativos, a gente só aumentou em 1% a nossa participação em relação aos homens. Então, de novo, a gente tem que ser mais ativa com a nossa própria vida financeira. Vamos lá, vou passar conceitos bem básicos, só para a gente ouvir alguns nomezinhos que a gente, quando a gente fala de ações, para a gente conseguir se situar quando a gente tem alguma conversa e pode exercitar isso junto às pessoas e os nossos assessores, enfim, e junto ao mercado também, quando a gente está conversando a respeito do assunto. Tá? O que são as ações? Elas são, aqui está um termo bonito, que é a fração do capital social de uma empresa. Elas representam um pedacinho, né? Um pedacinho, aquela empresa tem um valor e ela é dividida em várias fraçõezinhas, que são as ações. Então, a gente pode adquirir um pedacinho daquela empresa através da compra de uma ação. Né? Não é porque a gente está falando do mercado financeiro ou de, enfim, a gente ouve, vê Ibovespa, vê um monte de termo que a gente não está. Quando a gente coloca dinheiro em um negócio, a gente está investindo numa empresa real. Numa empresa, quando você está investindo, enfim, numa empresa de maquininha de cartão de crédito, é aquela empresa que você está indo fazer uma compra numa loja e está colocando lá o seu cartão. Se eu estou falando de uma empresa de aéreas, eu estou investindo naquela empresa que eu vou, que eu faço viagens. Então, são empresas reais que estão por trás desses papéis que a gente troca, né? Sobre tributação, que é um assunto que para todo investimento a gente tem regras distintas e é sempre bom a gente olhar, tá? As operações comuns são tributadas em 15%, né? Sobre o lucro obtido, então sobre o que eu ganhei ali naquele papel. A gente tem uma isenção, né? Quando a gente fala de investimentos que são no máximo até 20 mil reais, a gente tem uma isenção quando a gente faz e retira esse investimento. Então, não existe nenhum tipo de tributação neste limite de valor, tá? Todas as ações são negociadas na Bolsa de Valores, né? É a B3, a famosa B3, Bolsa, Brasil e Balcão. É onde todas as ações são negociadas no mercado financeiro. Tickers, eu não sei se vocês já viram, acompanharam isso, são letrinhas que aparecem, né? Sempre letrinhas com número, elas são o nome, né? Como o nosso RG, como o nosso CPF, elas são o nomezinho daquela ação. Então, aqui vocês estão vendo, a primeira representa o Itaú, a Petro 3 representa a Petrobras, Vale 3 representa a Vale. Então, cada uma delas tem um nomezinho e esse ticker é o que a gente chama que representa e dá nome para esses papéis. A gente tem tipos de ações. Então, aqui, os principais, ON, PN. Ações ON são as ordinárias. Então, dão direito a voto nas assembleias, mas normalmente não possuem poder de veto. E as PNs, que são as preferenciais, dão preferência aos acionistas sobre pagamento de dividendos. Características distintas, está bem a grosso modo aqui o que a gente está colocando. E benchmark, quando vocês ouvirem esse nomezinho lá, sei lá, no Jornal Nacional, num aplicativo de vocês, quando vocês virem índice Bovespa, né, que é o referencial hoje principal do nosso mercado de ações. Então, ele é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses dentro da Bolsa. Tem vários critérios, tá? Não é só o volume, mas eles são uma que a gente chama de proxy. Eles tentam imitar mais ou menos como o mercado está andando naquele momento. Tá? Então, é uma soma de várias ações e o índice ele acompanha as variações daquelas ações específicas. Tá? Passando para pontos importantes quando a gente olha para as ações. Então, seja a gente, nós no dia a dia, como pessoa física, ou os profissionais, o que a gente está olhando em termos que são principais aqui para a gente conhecer? Primeiro termo, liquidez. Né? Quando a gente fala liquidez, a gente está falando, quase como tratar o termo como escassez. Né? Então, assim, é o quanto a gente fala, uma ação é muito líquida, significa que ela tem muito volume.
né, que ela tem muita negociação, né, e tem ações que são bem pouco líquidas. Então, de novo, poucas transações no mercado acontecendo. Isso dá um impacto no preço das ações, tá? Então, é importante, quando a gente está começando, a gente procurar papéis que têm bastante liquidez para a gente conhecer, que são as famosas blue chips, por exemplo, né? As ações large caps, então são as ações maiores. A gente tem boas oportunidades em ações com menor liquidez, mas a gente considera que isso traz um valor de risco maior para a nossa carteira, tá? O mercado em si, então, quando a gente olha para o mercado, a gente tem várias interferências externas que não dizem só a respeito da companhia. A gente está vivendo um momento muito peculiar, que foi o momento, né, do corona, né? A gente não viu isso acontecer em nenhum momento até hoje no nosso mercado. Então, quando vocês olham para o índice Bovespa, que eu acabei de mencionar, vocês veem uma queda gigantesca lá no comecinho de março do ano passado no mercado de ações, que ao longo do tempo foi recuperando e foi voltando aos patamares, né, anteriores à crise. Mas a gente precisa entender qual é o contexto econômico, o contexto de mercado, o que está acontecendo, porque isso impacta nos resultados da empresa. A própria empresa, então, a gente olha para ela, como eu falei para vocês estão adquirindo um papel que é daquele negócio, né? Então, a gente tem que entender os fundamentos, quais são os riscos daquele negócio, o que interfere nas decisões dos executivos, quem são as pessoas que tocam aquele negócio, qual é o plano para aquela empresa. Então, a gente tem que entender vários elementos que impactam na atividade daquela empresa especificamente, para que a gente possa chegar a um valor que a gente considera justo para aquela ação, tá? E os agentes do mercado financeiro, que fazem parte de todo esse trâmite que a gente estava comentando para você comprar, vender uma ação, existem vários braços aqui que apoiam nesse dia a dia na tomada de decisão do investidor. Então, são as corretoras, são os custodiantes, o Bacen, a CVM, a PMEC, que são os reguladores desse mercado, as assessorias de investimento, research, que eu comentei, que é o nosso caso, que faz pesquisa. Então, você tem vários braços ali que estão em volta, no entorno desse macroambiente do mercado financeiro, tá? E aí a pergunta, né? Mas tudo bem, você está falando de vários conceitos, mas como é que eu começo? Como é que isso vem para a minha realidade? Então, muito aqui as meninas falaram, né, nas próprias falas, e talvez aqui seja uma matriz mais um pouquinho estruturada dentro do que a gente tem que pensar e algumas perguntas importantes. Entenda exatamente como que está a situação financeira, a sua situação financeira e seu futuro. Ouvi das meninas aqui falando, organiza uma planilha de Excel, faz a sua conta, planeja, vê o que entra no teu caixa, o que sai do teu caixa. Então, primeira coisa, disciplina em organizar a vida financeira, né? Esse é o primeiro passo, porque sem ele a gente não consegue fazer nada, não se planeja, não consegue nem separar um dinheiro para investir. A segunda, se pergunte algumas coisas, tem uma autorreflexão para a gente fazer nessa trajetória. Então, qual é o meu objetivo de vida? Quem são as pessoas mais importantes para mim? Porque elas vão ser tanto referências para que você se conheça, mas também são aquelas pessoas com as quais você se preocupa e estão no teu plano futuro, né? Que legado que eu quero deixar? Quais as minhas maiores preocupações? Qual é o meu plano para alcançar os meus objetivos de vida, né? E aí, a gente pensa em 3 dimensões específicas. Então, a primeira delas, eu tenho que pensar na minha liquidez, o que a gente pode pensar naquela história da reserva de emergência, mas o meu plano de curto prazo. Então, o que eu vou fazer hoje, amanhã, esse mês? Né? Eu tenho uma viagem, eu tenho que pagar imposto, quero comprar alguma coisinha aqui para minha casa, enfim. Essas coisas a gente deixa para o planejamento de curto prazo e a minha reserva de emergência, obviamente, porque se acontecer alguma coisa imprevisível, eu preciso ter alguma coisa para me apoiar. Segunda parte é plano de longevidade, seria um horizonte a partir de 2, 3 anos, né? Então, seriam separar esse valor ou planejar o valor que eu tenho lá para o meu futuro e eu preciso fazer alguma coisa com ele. Então, a gente está falando de plano de saúde, aposentadoria, de coisas lá para frente da história do 1% que a gente estava brincando aqui na nossa conversa. E o legado? O legado é eu pensar nas necessidades além das minhas. Então, as pessoas, os meus filhos, meu filho vai querer estudar em algum lugar, fazer um curso, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro para a minha próxima geração e o que eu vou colocar na conta daqui para frente. Então, são essas 3 matrizes principais aqui para a gente pensar quando a gente vai se organizar.
Aqui, para começar agora. Então, o passo a passo, né? Primeira coisa, gente, todo mundo reforçou isso. Estude, estude, estude e saiba onde você está pisando. Não comece algo sem saber, pô, vou começar a investir em ações, mas não tenho a menor ideia do que isso significa, né? Então, conheça o mercado, né? Entenda o seu perfil de investimento. A gente acabou de falar isso, né? Faz o questionário, entende quem você é, como é que você reage com o seu dinheiro. Comece com pequenos passos. Então, o que a gente fala que é um percentual da alocação do seu dinheiro. Eu não preciso pegar, pô, sobrou aqui 5 mil reais, R$ 1.000, R$ 500. Eu não preciso pegar todo esse dinheiro e botar tudo em ações, né? Deixa eu colocar só uma partezinha desse dinheiro, 10%. Deixa eu colocar 5% que seja. Começar com uma ação aqui para eu entender como é que isso funciona. Outra coisa, ter muita clareza do horizonte temporal. Então, este investimento, aquilo que a gente estava separando as matrizes, é para curto prazo, é para longo prazo, porque isso define muito a dinâmica do tipo de ativo que você vai ter na sua carteira. Diversificação, outro conceito mencionado aqui, não colocar cestas no mesmo ovo, você tem que compor os ovos na mesma cesta, desculpa, a gente, e aí você tem que colocar e separar nas diferentes classes de ativos ou nos diferentes tipos, né, de ativos que tem dentro do teu portfólio de investimento. E uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro de casa, respeita o lucro. Não adianta, às vezes eu começo a fazer um investimento, aí eu fico super feliz, né? E aí eu vejo, coloco no meu primeiro papel, eu começo a ganhar dinheiro, e aí tem uma mudança de dinâmica de mercado. Mas, e a gente vê isso acontecendo demais, gente, a gente chama isso de investidor de retrovisor. Né? Eu olho para o passado, eu vejo o sucesso que eu tive com aquele investimento, e aí, em vez de eu resgatar e embolsar o meu lucro, eu fico presa ali achando que eu vou continuar ganhando para sempre, eternamente naquele ativo. Então, respeita o lucro, né? Quando alguma coisa andou, fique esperta na dinâmica de mercado, porque essas coisas podem mudar e respeita o seu lucro, tá? Construção do portfólio, isso que eu estava falando da função de cada um dos ativos dentro da nossa estrutura. Então, uma ação, cada ação, além dos ativos, cada ação cumpre um papel. Então, a gente tem ações que a gente chama de defensivas, né? Ou tem um termo chamado bond-like stocks, que são ações parecidas com renda fixa, né, que elas são bem previsíveis e tem ali um ganho contínuo. Potenciais de alto ganho, então são ações mais arriscadas, né, papéis bem específicos para você tomar aquele risco e tentar ter uma amplitude ali de patrimônio e de ganhos recorrentes. Acabei de dar um exemplo de ações pagadoras de dividendos, então, que está ali pingando, que você tem um reloginho, né, com uma certa frequência dentro da sua estrutura. Define o seu estilo, né? Então, dadas todas as suas características, porque você se conhece e o que serve para a Andréa não vai servir para o Charles, não vai servir para a Cláudia, não vai servir para ninguém, né? Então, conheça as características, os estilos, e ao longo do tempo, você vai absorvendo qual é o seu jeitão de investir, o jeitão de se relacionar com o mercado e com os diferentes investimentos. Última coisa aqui, algumas dicas. A gente, aplicativos aqui legais para vocês terem de repente baixarem e tal. A gente tem aplicativos de corretoras, da XP que vocês comentaram, tem o XP Trader, que tem as cotações, tem aplicativo de bolsa em qualquer celular hoje, nos iOS, em Android, você consegue baixar para acompanhar mercado. Home broker, eu sempre falo, perde o medo do home broker, todo mundo tem acesso a um home broker, se tem a conta na corretora, se abriu, olha lá, tenta enxergar as coisas, vê como é que né, existe ali, como é que você faz uma compra de uma ação, é simples, mas tem que perder o medo, olhar com cuidado e com carinho. Alguns livros aqui que eu deixei o nome, que são livros, aí depois que a gente pode até passar, mas que são livros legais para ter de prateleira para quem está começando também, e algum mais profissional, Investidor Inteligente, por exemplo, é um livro muito denso de mercado, então isso para quem já está num outro patamar e já conhece, é muito legal, é um livro clássico aí para investimento em ações, e da parte de educação. Então, você tem plataformas hoje, acesso a muita coisa, né, como Xpeed, a gente tem o método Fusion lá na Eleven, tem na Ambime, na B3 cursos gratuitos, ProSIC, Investir Juntos, tem tanta coisa no mercado que é super legal de vocês explorarem e pegarem, selecionarem no dia a dia para vocês usarem aí. Mas depois, se vocês quiserem, a gente contribui com as dicas. Eu acho que a mensagem final, gente, aqui peça ajuda. Peça ajuda sempre, 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 sempre. Né? Acho que todo mundo falou aqui, todo mundo elogiando os assessores aqui para começar, e etc. Assim,
sempre se apoia nos profissionais de mercado. A gente sabe que esse começo ele é muito difícil, a gente tem medo, eu volto à palavra, a gente tem que perder esse medo, então se apoia nas pessoas que viveram isso por bastante tempo, que vivenciaram essa história, enfim, que tem um arcabouço para pegar na tua mão e para fazer com que você siga aí em frente. Então, assim, mensagem final, tome as rédeas da sua vida financeira e essa mensagem para todos vocês aí. Maravilha, Andréa. Brigadíssimo pelo seu tempo, por essa palestra, que foi muito construtiva, né? E assim, alerta também a gente, né? Para não dizer que eu fiquei só alegre, eu fiquei triste com aqueles dados lá do seu primeiro slide. É problema da minha mãe, não meu. Mulheres do milênio são mais propensas a deixar as decisões de investimento para seus maridos. 61% versus 54% das gerações anteriores. E a gente falando aqui com essas mulheres empoderadas sobre o desafio de mudar esse mindset, e a gente vendo que as gerações mais novas agora, poxa vida, que triste esse dado. Assim, é um desafio para nós que estamos aqui tentando fazer justamente a reversão desse modelo. A gente tem que conversar com os mais jovens, né?